Pessoas incríveis fazem lugares comuns se tornarem extraordinários. E um gesto simples traz carinho inigualável. 19º Jantar dos Namorados. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Oi, gente, seja bem-vindo. E hoje é o Dia dos Namorados e eu quero compartilhar com você do canal o que aconteceu no 19º Jantar dos Namorados, um trabalho feito pela nossa igreja, que é dirigido pelo MINAF, Ministério de Apoio à Família, que tem o Fábio e a Alicia como líderes. E graças a Deus, são 19 já feitos e dessa vez com dezenas de casais, ou seja, centenas de pessoas participaram conosco. 180, sei lá, 190, não sei exatamente quanto, com a equipe que está trabalhando, mas que alegria a gente teve, né? Você pode ver nas fotos e a gente trabalhou o encontro todo sobre o tema Aliançados por quê? Tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia existir. E com um beijo e com amor te entreguei meu coração. Tivemos também a alegria de, nesse encontro, vermos o casal Elcio e Rosânia, que são membros do MINAF, trabalham com famílias em nossa igreja, e eles estavam ali apresentando diante de todos e foram surpreendidos por nós, o filho dele tocando violão e a família congregacional junto, celebrando os 25 anos de casado que eles estão completando agora. Que privilégio, hein? Eu te amo muito, que são 25 anos de casado. E assim, quero te dizer que você é e vai ser sempre a minha eterna namorada. Te amo. Nessa noite nós temos o desafio de falarmos sobre o tema Aliançados por quê? Eu quero trabalhar sobre duas expectativas, ou duas perspectivas, melhor dizendo. Aliançados por quê? Porque o compromisso tem valor. Aliançados por quê? Porque o casamento é um jogo onde os dois saem ganhando. Com essas duas perspectivas, eu quero lembrar você essa noite. Aliançados por quê? Porque o compromisso tem valor. Eu estava no gabinete, eu fui surpreendido, porque conversando com a moça que ainda não era evangélica, e a gente falando sobre casamento, e depois ela disse para mim assim, homem nenhum presta. E ela continuou, e os que prestam estão casados. Ou seja, até para ela, que ainda não era evangélica, ela entendia que o compromisso tem valor, porque aqueles que prestam estão casados. Eu fico pensando o valor do compromisso. Você parou para pensar quando você não tinha namorada
Ninguém procurava você. De repente aparece uma namorada e com ela vem outras que querem você. Por quê? Por quê? Elas são seletivas e elas querem aquilo que poucas têm. Isso tem a ver com a ideia de quem é que quer aquilo que está de graça. Você consegue entender isso? Aliançados por quê? Porque o compromisso tem valor. Aliás, o Carlos Drummond de Andrade dizia que ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer. Só que o namoro é um compromisso, o noivado é um compromisso e o casamento é um compromisso muito mais sério. Por isso não é um teatro. Aliançados por quê? Porque o compromisso é verdadeiramente a prova de que o amor está presente. Eu vou mostrar para você um negócio como mulher valoriza o compromisso. Havia um homem que era mão de vaca. Talvez entre nós existam alguns aqui. Mas é interessante que esse homem um dia dizendo para sua namorada, a cada aniversário seu, a cada mês que a gente completa de namoro, eu vou te dar flores, já que você ama flores. E ele fez isso no primeiro ano de namoro, no segundo ano. E quando ele ficou noivo, então ele começou a dizer para ela, vamos ter uma ideia, a cada 3 meses eu te dou flores, porque a gente precisa casar, precisa juntar recursos. E depois eles se casaram. E depois que eles se casaram, então, ele um dia chegou e trouxe para ela flores de plástico. Ela deu uma olhada e disse, de plástico? Ele disse, isso é para dizer para você que como essas flores não murcham, nunca murchará o meu amor por você. Ela terminou chorando. A mulher valoriza o compromisso. Veja que o mão de vaca se utilizou do valor do compromisso, da promessa para sempre. É por isso que a aliança simboliza o compromisso, mas também a esperança de que aquilo vai durar para sempre. Aliançados por quê? Porque o casamento é um jogo onde os dois saem ganhando. Você está entendendo? Aliançados por quê? Porque o casamento é um jogo em que os dois saem ganhando. Eu estava lendo sobre a vida da Ana Paula Padrão. E aquela Ana Paula Padrão que fez o Jornal da Globo durante muito tempo. Fantástica aquela jornalista. E eu vi algumas coisas, inclusive até falada por ela mesmo, que ela pediu durante 1 ano, depois 2 anos para sair daquele horário. E então a Globo disse que ela tinha que escolher, e ela escolheu. E depois ela colocou, e ela escreveu, porque emprego a gente acha em qualquer lugar, mas marido e casamento, não. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, mas você precisa ter a certeza de que o casamento é um jogo onde os dois saem ganhando. Por isso que o divórcio é um problema, porque os dois saem perdendo. Entenda isso. Se você tiver o melhor carro, a melhor casa, mas não tiver com quem compartilhar, o que isso faz sentido? Eu me lembro que uma vez, e isso é até emocionante, a gente tinha ido a um evento no Gran Paládio e a Márcia estava comigo e nós saímos assim, do lado tinha um restaurante, acho que é Mediterrâneo, uma coisa assim, e a gente estava ali e a gente encontrou um senhor e aquele senhor começou a conversar com a gente. E eu perguntei para ele, por que você está aqui? É a primeira vez? É a segunda, a terceira? Ele falou para a gente, é a terceira vez. E ele começou a dizer, a primeira vez eu vim aqui com a minha esposa, gostei, a segunda vez eu vim com ela, mas o Senhor já chamou. E agora eu vim aqui sozinho. E todo lugar que eu olho desse resort é como se eu estivesse vendo a minha esposa. E ele diz, eu tenho empresa, eu tenho carro, eu tenho casa, mas não tenho mais ela para compartilhar tudo isso. Do que adianta? Do que adianta? Então não adianta você ter o melhor, você ser aquele empresário que investe em tudo e que você, quantas vezes você bate de frente com sua esposa, quantas vezes você bate de frente com a pessoa que você ama, em nome da empresa, do lucro, mas aí quando falta,
Aquele homem chorava e acabou que eu e a minha esposa também, eu terminei chorando diante daquilo. Porque era marcante a situação daquele homem. Ou seja, tinha tudo, mas não tinha com quem compartilhar. Entenda isso, valorize a pessoa que está do seu lado. Valorize a pessoa que está do seu lado. Aconselhando família, uma vez alguém disse para mim, mas ela não me ajuda, pastor, ela não me ajuda a prosperar, ela é uma pessoa mais quieta, não divulga o trabalho que eu faço, não está comigo para dividir algumas coisas. E eu comecei a pensar, mas ela é sua esposa, não sua sócia. Não é? Se ela não ajuda você, mas não ajuda como? Você já parou para pensar nisso? Você casou para ter uma esposa ou ter uma sócia? No casamento, a fidelidade não é baseada em desempenho. Você sabia disso? No casamento, a fidelidade não é baseada em desempenho. Se ela tem um bom desempenho profissional, você é fiel a ela? Se ela tem um bom desempenho na outra área, estuda muito, você só é fiel por isso? Ou a fidelidade é baseado naquilo que você sente por ela, no compromisso que você fez diante de Deus. Por isso que no divórcio todos nós levamos prejuízo. Quem se separa leva prejuízo. Por quê? Porque o casamento é um jogo em que os dois saem ganhando. Queria lembrar você, aliançados por quê? Porque o compromisso tem valor. Aliançados por quê? Porque o casamento é um jogo onde os dois saem ganhando. Você não vai a um teatro quando você começa a se comprometer com alguém. Porque o teatro, já dizia Drummond, é como ir à vida sem se comprometer. No namoro, casamento, noivado, é compromisso. Jesus, quando está falando com aquela mulher samaritana, dos versículos 16, 17 e 18 de João 4, Jesus diz para ela, vai chamar teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, bem disseste, 5 maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu. Ou seja, você tem feito compromissos, mas não tem a aprovação divina nisso tudo. Você tem investido e tem perdido. Por quê? Porque não tem uma aliança, não tem um compromisso sério. Aliançados por quê? Porque o compromisso tem valor. Aliançados por quê? Porque o casamento é um jogo em que os dois saem ganhando. Aliançados por quê? Nós servimos o Deus das alianças. O Deus que faz aliança. E o grande desafio para você que é namorado e me assiste agora é pensar, é com ela que você quer fazer aliança? O grande desafio para você que é noivo e que está aqui nesse lugar, ouvindo também, é com ela que você quer fazer aliança? Mas o grande desafio para você que está casado é com ela que você tem que continuar a aliança. Pensa, se existirem 5 bilhões de mulheres no mundo, quando você disse sim para a sua no altar, você disse as outras 5 bilhões, é só ela que eu quero. E é com ela que eu vou fazer a aliança. E assim caminhamos nós, juntos, até que Deus nos separe. E você sabe qual é o caminho? Até que a morte nos separe. A gente precisa pensar nisso. Aliançados por quê? Que Deus abençoe você que nos assiste também no canal da Igreja Evangélica Congregacional. Luz mais forte.